Olá meus irmãos, esse é o primeiro vídeo da série Eu Indico Você Ler. E o objetivo aqui agora é falar sobre a ordem de leitura dos livros de Rubens Saraceni. São vários, o Rubens tem mais de 50 títulos publicados pela editora Madras e não para, mesmo após o desencarne, ainda tem muitos livros guardados em poder da família que são encaminhados à editora, como o recém-lançado Guerreiro do Sétimo Sentido e o Mistério do Guardião do Arco-Íris Divino. Então, a literatura do Rubens Saraceni pode ser dividida em três partes. Então ele tem livros doutrinários de Umbanda, ele tem romances psicografados ou romances mediúnicos e tem livros de magia. Então a gente divide em três grupos e eu vou começar agora falando do primeiro grupo, que é o grupo de livros sobre a doutrina e a teologia de Umbanda Sagrada. Qual a ordem de leitura? Sempre, essa pergunta sempre vem, por onde eu começo a leitura dos livros de Rubens Saraceni? Então, entenda uma coisa muito simples, uma coisa muito básica sobre a leitura da obra do Rubens. Se você não se lembrar do título, eu vou mostrar aqui os títulos, mas se você não se lembrar dos títulos, se lembre de uma coisa muito importante. Você começa, falando sobre os livros de doutrina, você começa lendo os livros menores. Você começa lendo os livros mais fininhos, porque isso é o básico. Então eu vou te mostrar quais são os livros menores e mais fininhos que você lê da obra do Rubens. Você fala, qual o primeiro livro? Então, não tem um primeiro. Tem alguns que podem ser o primeiro livro da obra do Rubens para você que está começando a ler agora, ou para você que começou pelo livro errado. Não tem livro errado, mas pode ser que você começou a ler um livro e você ficou perdido. Por exemplo, se você nunca leu o Rubens Saraceni e você começou lendo o Código de Umbanda, não é a melhor escolha para começar a leitura da obra do Rubens. Você nunca leu, você pegou Gênese Divina de Umbanda Sagrada, não é uma boa escolha para você começar. Você nunca leu e pegou aqui Lendas da Criação, não é uma boa escolha para você começar a leitura da obra do Rubens. E ó, Código de Umbanda é um livro de 500 páginas. Lendas da Criação é um livro de 350 páginas. Gênese Divina de Umbanda Sagrada é um livro de 370 páginas. E por que não começar por eles? Porque aqui não se explica o básico. Ou seja, subentende-se que do básico da obra do Rubens você já sabe. Então, como você não sabe o básico, você pega esse livro aqui que subentende que você sabe o básico, é possível que você se perca, é possível que você fique chateado e é possível que você diga, não presta. Essa leitura aqui do Rubens Saraceni é muito confusa, é muito complicada e você é que começou pelo livro errado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, leitor, simpatizante. Por onde? Então tá aqui, ó. Arquétipos de Umbanda Sagrada. Todos os livros de Rubens Saraceni são publicados pela editora Madras. Guarda isso, www.madras.com.br, e você encontra a venda também no site da Terra Mística, www.terramística.com.br. Os Arquétipos de Umbanda é um excelente livro para quem nunca leu nada da obra do Rubens. Vou ler sobre a doutrina e a teologia de Umbanda Sagrada. Comece por esse livro, Os Arquétipos de Umbanda. O que são arquétipos? Arquétipo é o tipo ideal. Então, caboclo é um arquétipo, preto velho é um arquétipo, baiano é um arquétipo, boiadeiro é um arquétipo. Então, aqui nos Arquétipos de Umbanda você vai encontrar sobre a religião, sobre o culto, os orixás, textos básicos sobre a religião. Qual mais? Aliás, diga-se de passagem, Arquétipos de Umbanda é um livro num formato pequeno com 130 páginas. Rituais umbandistas
Oferenda, firmeza e assentamento. Está aqui, um livro fácil, leitura fácil, subentende-se que você não sabe nada. Então, 115 páginas num formato pequeno, leitura fácil. Qual mais? Ah, mas eu quero ler sobre orixás. Está aqui, ó, fininho, 140 páginas, orixás ancestrais, leitura básica de Rubens Saraceni para quem nunca leu. Umbanda Sagrada, Religião, Ciência, Magia e Mistérios. Esse livro excelente, para quem nunca leu Rubens Saraceni, esse livro é excelente. E aqui a gente tem uma curiosidade. Esse livro foi publicado pela editora Madras e esse livro é a releitura, revisada e ampliada do primeiro livro de doutrina e teologia publicado por Rubens Saraceni. Então, em 1995, pela primeira editora que o Rubens publica, a editora Cristales, o Rubens publicou sua primeira obra doutrinária, Umbanda, o Ritual do Culto à Natureza. Esse livro agora você só encontra em sebo, talvez na estante virtual. Essa é a primeira publicação de doutrina do Rubens. O Rubens começou publicando romances. O primeiro livro publicado pelo Rubens Saraceni, sua primeira publicação, ela foi feita de... ele mesmo foi numa gráfica, pegou o livro que ele estava escrevendo, mandou para a gráfica e ele publicou o livro, editou o livro com recursos próprios para distribuir entre os amigos. O livro se chama Hashmeir, publicado em 1990. Essa é a primeira publicação de Rubens Saraceni, isso é uma curiosidade. Esse livro, essa edição é uma relíquia. Esse mesmo livro foi publicado pela editora New Transcendentalis, que depois mudou o nome para Cristales, com o mesmo título, Hashmeir, o Guardião dos Sete Portais. Então esses dois livros são os mesmos, e esses dois livros são a primeira parte de uma trilogia, que a sequência é esse, o Guardião das Sete Portas, pela editora Cristales. Esses dois, com esse que é o Guardião das Sete Portas, foi publicado pela editora Madras como Os Guardiões dos Sete Portais. Esse livro é um romance. Então, quando a gente falar sobre romance, você vai entender que você não vai começar por esse livro, os romances. Os romances de Rubens Saraceni devem ser começados pelo Guardião da Meia-Noite. Essa é uma edição antiga. E deve seguir pelo Cavaleiro da Estrela Guia. O que eu recomendo é, mesmo que você comece lendo os livros de doutrina, os livros doutrinários, eu recomendo que faça no mínimo uma leitura de romance, no mínimo O Guardião da Meia-Noite, porque ler só doutrina, só doutrina, só doutrina não te dá uma visão abrangente dessa realidade dos espíritos. Então, quer ler livro de doutrina? Leia, mas não leia só doutrina, leia pelo menos, no mínimo, O Guardião da Meia-Noite. E então, entre os livros que podem ser os primeiros, está aqui também As Sete Linhas de Umbanda Sagrada. Você tem aqui 5 livros que são porta de entrada da literatura de doutrina e teologia do Rubens Saraceni. 5 livros para você começar. Comece por um desses 5. O ideal, leia pelo menos uns 2 ou 3 desses 5 livros. E aí, de uma forma bem didática, a leitura mais didática do Rubens Saraceni, depois que você já teve essa introdução, é o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Este livro é um dos livros de base do curso de Teologia de Umbanda Sagrada que eu ministro no www.umbandaead.com.br, que é um curso de 1 ano, que é o curso mais completo de Umbanda. O curso de Teologia de Umbanda Sagrada, ele permeia toda a obra do Rubens, mas esse livro aqui ele tem muito a ver com o programa do curso. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, ele dá uma visão abrangente de toda a estrutura da obra do Rubens. Então ele não se aprofunda totalmente em cada tema, mas ele passa por todos os temas. Por exemplo, ele passa sobre o assunto orixás. Então aqui é falado sobre os 14 orixás,
Mas se você quiser uma leitura específica sobre orixás da obra do Rubens, o livro é esse, Orixás, Teogonia de Umbanda. Aqui ele fala um pouco também sobre o sacerdócio, por exemplo, muito por cima, mas há 2 livros do Rubens que entram um pouquinho mais no mistério do sacerdócio de Umbanda Sagrada e que são livros mais avançados sobre a doutrina e a teologia de Umbanda. A gente tem aqui Tratado Geral de Umbanda e tem aqui Fundamentos Doutrinários de Umbanda, livros excelentes, mas que eu recomendo que leia primeiro 2 ou 3 daqueles 5. Embora é possível fazer uma leitura desses livros, mesmo que você não tenha lido nada antes do Rubens. Mas repito, se começar por ali vai ser muito melhor. Há um livro muito curioso e interessante do Rubens Saraceni, que foi coordenado pela mãe Lourdes de Campos Vieira. A mãe Lourdes, durante muito tempo, trabalhou junto com o Rubens na sua corrente mediúnica. E a mãe Lourdes organizou uma coisa que o Rubens não costumava fazer, que é organizar os procedimentos rituais do dia a dia de terreiro. Então a mãe Lourdes pegou toda a estrutura do Rubens, a prática do Rubens, ritualística, e colocou nesse manual doutrinário, ritualístico e comportamental umbandista. É um excelente livro, e é um livro muito ilustradão, assim. Que fala sobre vários rituais, sobre a ritualística, e como fazer a ritualística. Por exemplo, fala sobre o batismo de uma forma detalhada, com desenho, o casamento de uma forma detalhada, fala sobre uma gira de Umbanda, o preparo para a gira de Umbanda, a firmeza, sobre culto coletivo para os orixás e etc. O objetivo agora não é aprofundar nisso naquele livro, mas é dar uma ordem de leitura. Então depois que você leu todos esses livros, aí sim é que você pode se aventurar a ler o Código de Umbanda. O Código de Umbanda não é um livro. O Código de Umbanda, ele é um conjunto de 5 livros. Então, vem aqui, livro 1, Doutrina e Ritual. Livro 2, Magia de Umbanda. Livro 3, Os Orixás. 4 livros. Livro 4, A Ciência dos Orixás, o entrecruzamento dos orixás. E então, se você quiser se aventurar na origem de todas as coisas do planeta, das pessoas, dos seres, dos orixás, Gênese Divina de Umbanda Sagrada. Um outro olhar sobre os orixás, um olhar quase mitológico de lendas feitas para a Umbanda, lendas da criação. Excelente. Aqui, o livro da criação, que é um livro onde vai ser explorado o lado interno e o lado externo da criação. O lado interno onde está Olorum e as divindades. O lado externo é o mundo manifesto. Então esse livro é o que traz esse novo olhar que não havia sido abordado por ninguém antes de Rubens Saraceni. Como várias coisas foram reveladas por Rubens Saraceni. Sobre energia, o livro das energias e da criação. A evolução dos espíritos não é exatamente um livro de Umbanda, você pode ler ele a qualquer momento. Então, essa é uma ordem de leitura. Exu, Pombagira, Exu Mirim, por que você não falou nada? Porque eu trato como algo à parte. Então, se você quer ler sobre a esquerda de Umbanda, sobre Exu, Pombagira e Exu Mirim, eu trato como algo à parte. Você não precisa ter lido nada disso, mas ainda é bom que tenha lido algum desses introdutórios. E aí começa pelo livro de Exu. Um livrinho simples de ler. Depois eu recomendo o livro Orixá Pombagira, o livro Orixá Exu Mirim e então Orixá Exu, que é uma abordagem dessa divindade, desse orixá num olhar umbandista. Eu sou Alexandre Comino, eu indico você ler. Hoje aqui a ordem de leitura dos livros doutrinários de Rubens Saraceni e no próximo vídeo vamos falar sobre a ordem de leitura dos romances. Axé. Muito obrigado.